Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre a educação corporativa e os seus impactos e os seus avanços. Não sei se vocês já têm experiência com a educação corporativa ou se é um mundo que vocês querem conhecer. Pode ser que a gente tenha aqui enfermeiros nessas duas situações. E gostaria de dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, tá bom? Esse é o meu desejo aqui. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vim me apresentar, eu sou Viviane Grilo, sou uma enfermeira, formei em 2005 lá em Itajubá, Minas Gerais, então sou mineirinha. Depois disso, eu fiz especialização em docência. Antes de ser enfermeira, eu já queria ser professora. Então, hoje eu consigo exercer o cargo de professora dentro da área da enfermagem. E aí, depois, o que aconteceu? Quando eu comecei a já ser enfermeira de educação continuada, enfermeira de educação corporativa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a diferença dos dois, o hospital que eu trabalhava já começou a se adaptar, né? Não sei se em todos os hospitais são assim, mas atualmente os hospitais que estão com níveis de acreditação, que já são hospitais mais modernos, eles têm o enfermeiro de educação continuada ou educação corporativa dentro do RH. Então, esse enfermeiro não responde para a gerência de enfermagem em alguns hospitais, ele responde para o gerente de RH. Aí eu precisei me especializar também nessa área. Foi uma área que eu gostei muito. E aí comecei a enxergar um mundo novo, né? Dentro da enfermagem é um mundo mais administrativo, mas que quando a gente compreende, a gente vê como a gente consegue contribuir com a assistência. É um serviço de bastidor, é um serviço de apoio, estar ali dentro do RH ensinando os enfermeiros, técnicos e auxiliares, mas quando eu compreendo o universo do RH, o universo de gestão de pessoas, eu consigo ser mais estratégica como enfermeiro de educação corporativa. E aí fiz a especialização em administração hospitalar e depois aí veio uma outra novidade, né? Já existia, mas dentro do hospital onde eu trabalho ainda, a gente implantou o ensino à distância. E aí precisei me especializar em ensino à distância. Então, na cidade onde eu me formei, que é Itajubá, nós temos uma faculdade, né, uma universidade federal, e tem essa pós-graduação em design instrucional, que é você conseguir levar o conteúdo da sua aula para o mundo digital da maneira mais didática possível. Então, só tinha eu de enfermeira nesse universo administrativo, agora digital, e aí fiz essa pós em design instrucional. Toda essa carreira, todo esse percurso que eu fui criando, eu me surpreendi, né? Eu até falo, nossa, como foi bom esse percurso e foi um aprendizado e tanto. Então, aqueles que não conhecem essa pós-graduação em design instrucional e gostam da área de docência, eu até sugiro que procurem, que façam, porque é encantador. E você faz de uma maneira muito diferente, né? De uma maneira metodológica, já com mais segurança. Então, essa já é a primeira dica aí. E aí, depois virei empresária. Eu quis abrir a minha plataforma, né, junto com outros colegas, então consegui abrir a minha plataforma, que é Aliança Consultoria e Treinamentos. Nós somos uma empresa que trabalhamos em 2 enfermeiros e 2 psicólogos, porque quando a gente está dentro da área hospitalar, a gente observa que você fazer só gestão de processo, só isso não adianta. Você precisa fazer a gestão de processo e gestão de pessoas. Quando a gente consegue unir a técnica com o comportamental,
E isso faz a diferença. E aí, a questão da psicologia unida à enfermagem casa e casa muito bem. Então, foi por isso que nós nos unimos e criamos essa empresa. Bom, como eu disse, eu quero dividir a minha experiência com vocês sobre educação corporativa. Se você está achando que toda essa experiência é meramente técnica, né? Tudo que eu fiz, todas as aulas que eu ministrei, tudo aquilo que eu aprendi, não é isso. Então, não é só a questão técnica. Quem pensa em educação continuada e quem pensa em educação corporativa, achar que é só você transmitir um conteúdo técnico, não, isso não é verdade. A gente precisa voltar um pouquinho e compreender que se eu estou pensando que transmitir um conteúdo técnico é fazer a educação, aí eu estou pensando em educação continuada. É aquela educação permanente, é eu estudar, estudar de novo, estudar de novo, estudar de novo, um conteúdo meramente técnico. Mas quando eu falo de educação corporativa, aí não é só o fato de transmitir um conteúdo técnico, mas sim de eu pensar na realidade da empresa. Então, vamos lá, quebrando o primeiro paradigma aqui, né? O primeiro avanço, o primeiro impacto, eu preciso saber diferenciar. O que é educação continuada de educação corporativa. Aí vem uma escritora, a Éboli, e ela trabalha muito com educação. Ela fala assim pra gente, olha só o conceito, que a educação corporativa, ela deve ser voltada ao aprendizado coletivo. Então, não é só pensar no que aquele enfermeiro ou no que aquele técnico precisa aprender. Não, eu estou pensando no aprendizado do setor, da instituição, já é de um grupo de pessoas, né? No aprendizado coletivo, para quê? Para fortalecer a cultura organizacional. Para quê? Com o objetivo de suprir as necessidades de trabalho e não as necessidades individuais. Bom, quando a gente vai para a educação continuada, a gente quer treinar o colaborador. Quando a gente vai para a educação corporativa, eu quero entender qual é o problema da empresa e treinar aquele grupo de pessoas para sanar esse determinado problema. O colaborador. Quando a gente vai para a educação corporativa, eu quero entender qual é o problema da empresa e treinar aquele grupo de pessoas para sanar esse determinado problema. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas diferenças. Tem mais quando a gente aprofunda no conteúdo, mas para não me estender muito, eu coloquei aqui as principais diferenças. Educação continuada e educação corporativa. Educação continuada é quando eu penso na necessidade de um colaborador, na necessidade individual dele. A educação corporativa, eu estou pensando na necessidade da empresa. Exemplo, olha, em tal setor, em tal clínica médica, a gente está tendo muita perda de sonda nasointeral. Opa, é um problema do setor, é um problema da empresa. Ou um outro problema, olha, naquele pronto atendimento, eu tô tendo um número de reclamações muito grande em relação ao atendimento. É um problema do setor, e aí eu vou fazer o treinamento. Agora, se é só o colaborador João que tá com essa dificuldade, aí é educação continuada. Mas quando eu estou tratando um problema da empresa, aí a gente já tá fazendo educação corporativa. Educação continuada é o aprendizado individual e a corporativa é coletivo. A educação continuada, ela quer aumentar a habilidade daquele colaborador. E a educação corporativa, diferente disso, ela não quer só aumentar a habilidade do colaborador,
ela quer deixar a empresa mais competitiva. Não, se eu fizer educação corporativa, o meu hospital, a minha clínica, ela vai ser mais competitiva. As pessoas vão querer trabalhar aqui e os clientes que vêm, os pacientes que vêm, sabem que os meus profissionais vão ser muito bem capacitados para poder fazer aquilo que eles se propõem a fazer. Então, esse é o principal desafio do enfermeiro de educação corporativa, é ser estratégico com visão de empresa e não com uma visão individual. Agora, fala para mim, quando você se formou, ou você que ainda está estudando, você tem essa visão? Ou você teve essa visão na faculdade? Eu não tive. Fui aprender isso depois no curso de gestão de pessoas. Aí eu trouxe para vocês, eu quis trazer para vocês quais são as principais tendências da educação corporativa. Quais são elas? Primeiro, o engajamento da liderança. Não adianta você, como enfermeiro da educação corporativa, ter tudo isso em mente, querer fazer, mas o líder não abraçar a causa com você. A coisa não vai acontecer. Depois, avaliação de resultados. Se você treina, mas não avalia aquilo que está sendo treinado, você não está fazendo educação corporativa. E você está tendo uma demanda de tempo, uma demanda de custo muito grande. Terceiro, a aprendizagem precisa ser sistêmica. Você precisa sistematizar o processo. Quantas vezes eu tinha lá um treinamento programado? Aí eu vou elaborar o treinamento e quando eu vou elaborar o treinamento, eu solicito para o escritório da qualidade uma rotina técnica. Exemplo, eu vou treinar, vou dar um exemplo, aspiração de vias aéreas. Aí eu solicito para o escritório da qualidade aspiração de vias aéreas. Olha, me encaminha a rotina técnica. Aí a gente vai olhar a rotina técnica. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo com aquilo que o Corém do meu estado preconiza. Olha, vamos rever essa rotina primeiro, para depois fazer o treinamento? Então, essa rotina, ela precisa ser sistematizada. E aquilo que eu preconizo num setor precisa, pulverizar nos outros setores. E eu preciso ajudar o gestor a fazer isso, porque o gestor, ele tá preocupado com a escala, tá preocupado com as folgas, tá preocupado com outras questões. Mas com essa questão educacional de como treinar, por que treinar, ligar o problema ao tipo de avaliação, isso aí não é papel meramente do gestor. Isso, enfermeiro da educação que precisa chamar o gestor e falar: e se a gente fizer desse jeito? Claro que sem ser invasivo, né? Ao gestor, olha, eu tô percebendo aqui que tem essa situação. Se a gente fizer desse jeito, você acha que dá certo? Eu comecei com a NBR ISO 10015. Ela que norteia essa gestão de qualidade em treinamentos. Ela não é algo assim, não é um documento novo. Se você entrar na internet, você tem acesso a ela. Se você estudá-la, é um documento curto, básico e simples. E vai completar com outros que eu vou trazer aqui para vocês. Mas se você quer educação corporativa, se você quer educação, ser um enfermeiro educador, é importante que você conheça a NBR 10015. Ela traz pra gente, e é este o foco nosso aqui, o ciclo do treinamento. Como que o enfermeiro vai gerenciar e vai organizar o processo de treinamento dele? Se para todo treinamento ele percorrer, ou se para todo ano que ele for fazer o seu planejamento, ele percorrer
esse ciclo de treinamento que está nessa NBR, ele vai ter sucesso. Pode não ser 100% no primeiro ano, mas aí ele vai melhorando com o tempo, né? Isso vai ser um avanço para ele. Se ele percorrer com o ciclo do treinamento, da maneira que eu vou falar aqui para vocês, isso vai ter um impacto positivo e vai ter um avanço lá na frente. Então, a proposta é eu apresentar para vocês o ciclo do treinamento e as etapas dele. Então, vamos lá. Primeira etapa do ciclo do treinamento é a necessidade. Qual treinamento que eu estou precisando fazer? Então, o gestor chega e fala, Viviane, estou precisando treinar a minha equipe em aspiração de vias aéreas. Ou não, estou precisando treinar a minha equipe em RCP. Ah, tá. Então, é um levantamento de necessidades de treinamento. Todo ano, geralmente é no final do ano, o enfermeiro da educação senta com os gestores, né, e faz esse levantamento de necessidades de treinamento. Depois, o enfermeiro leva tudo isso, todas essas necessidades de treinamento, para um planejamento anual. Então, o gestor chega e fala, Viviane, estou precisando treinar a minha equipe em aspiração de vias aéreas. Ou não, estou precisando treinar a minha equipe em RCP. Ah, tá. Então, é um levantamento de necessidades de treinamento. Todo ano, geralmente é no final do ano, o enfermeiro da educação senta com os gestores, né, e faz esse levantamento de necessidades de treinamento. Depois, o enfermeiro leva tudo isso, todas essas necessidades de treinamento, para um planejamento anual. E aí ele tem, né, já tem um menu, né, um planejamento do que ele vai trabalhar no ano posterior. Feito o planejamento, ele vai executar. Aí ele executa todos esses treinamentos. Não necessariamente ele, porque senão ele não vai dar conta de tudo. Tem treinamento que é ele que faz, tem treinamento que aí já é o gestor que vai fazer. Realizado o treinamento, e aí qual o resultado que o treinamento proporcionou para a empresa? Aí eu tenho que avaliar esse treinamento. Então, a gente precisa percorrer esse ciclo. Falando do 1, que é do levantamento de necessidades de treinamento. Qual a dica que eu deixo para vocês? Tenha uma ferramenta estabelecida. O gestor, na correria da rotina dele, ele não vai saber levantar as necessidades de treinamento de forma estratégica se ele não tiver um fluxo, se ele não tiver uma rotina estabelecida. Elabore perguntas, elabore um fluxo junto com o escritório da qualidade, porque senão, você tem que pensar assim, ó, esse levantamento de necessidade de treinamento é o que vai nortear o meu trabalho para o ano que vem. Se eu deixar na mão do gestor sem filtro nenhum, ele vai solicitar tudo que ele quiser. Ou ele pode fazer o seguinte, ele pode falar assim, equipe, eu vou delegar, equipe, falem para mim o que vocês querem treinar. Aí a equipe vai, né, vai dizer o que eles querem. Teve um ano que um gestor solicitou para mim na programação dele escala de Glasgow. Aí eu peguei o planejamento, falei assim, escala de Glasgow? Falei, mas no seu setor você utiliza essa escala? Ele falou assim, não, eu não utilizo não. Eu coloquei aqui porque um enfermeiro pediu, ele tem curiosidade em conhecer. Aí é uma necessidade individual, não é uma necessidade do setor. Se o setor não tem como rotina o uso da escala, para que nós vamos treinar essa equipe? Então, se ele tem curiosidade, ele vá atrás e pesquise. Mas a empresa precisa treinar
aquilo que é rotina da empresa. Entende? Então, elabore um fluxo. E nesse fluxo, tenha perguntas que direcionem e que te deem um filtro. Algumas perguntas. Esse tema, seu setor, está com algum problema relacionado a esse tema? Sim ou não? Porque se não tem problema, não tem porquê, né? Caso não tenha problema, se nós não treinarmos, gera um risco para o paciente? Sim ou não? Aí, porque, por exemplo, eu posso não ter problema nenhum em relação ao uso de EPIs. Não tem problema nenhum. O pessoal está utilizando. Porém, se eu não treinar anualmente, vai vir a legislação depois, vai vir uma fiscalização depois e vai me pedir a evidência desse treinamento. E aí eu não vou ter. Então, nós vamos ter que nos resguardar quanto empresa para poder provar que a gente cumpre com esse treinamento. Ou, se o colaborador tiver um acidente pérfuro-cortante e não tiver evidência desse treinamento, que ele treinou esse assunto, como que a gente vai contribuir? Não, eu treinei esse colaborador sim. Se eu não tenho aquilo que é lei dentro do meu planejamento, aí fica difícil. Então, estabeleça perguntas que te façam filtro, que te norteiem, tá bom? São dicas, tá? Mas aí o fluxo fica a critério de vocês, de acordo com a realidade de cada instituição. Dentro dessa solicitação, pode ser que essa solicitação não venha do gestor, pode ser que venha de outros setores de apoio. Educação é um setor de apoio, é um setor que não está diretamente com o paciente, mas está apoiando quem está. Então, nós somos setores de apoio. Mas tem, por exemplo, o SCIH, né, ou CCIH, tem a comissão de curativo, tem a comissão de óbito, tem a comissão de prontuário, que identificam problemas. Olha, tal equipe não está sabendo preencher, não está sabendo checar corretamente, está tendo muita glosa, ou a gente está com muita taxa de infecção em determinado setor. Então, essas comissões, elas são estratégicas. E mesmo que o gestor não solicite treinamento sobre o assunto, se um desses setores solicitar, aí a gente valida isso com o gestor, porque isso é extremamente estratégico. É até importante, se possível, que o enfermeiro da educação faça parte dessas reuniões, dessas comissões, para captar necessidades de treinamento. Aonde eu trabalho é assim, toda reunião de sepsi, toda reunião de CCIH, toda reunião de comissão de curativo, precisa estar o enfermeiro da educação corporativa, para conseguir captar essas necessidades de treinamento. Bem, então, essa foi a etapa número 1, que é o levantamento de necessidades de treinamento. Etapa número 2, planejamento. Aí a gente vai fazer agora o nosso planejamento anual. Esse planejamento anual, ele precisa mostrar interação de processos. Se você já trabalha com acreditação hospitalar, você vai ver que no nível 2, a gente precisa provar que os setores interagem entre si. Como assim, Viviane? É o que eu acabei de falar das comissões obrigatórias. É uma interação de processo. É o CCH interagindo com a educação corporativa, que interage com a UTI, com o pronto atendimento, com a clínica, com a maternidade. Então, a gente está interagindo entre nós para poder identificar essas necessidades de capacitação. Quando eu faço um planejamento distribuído, eu facilito essa interação e o entendimento, o que é de cada um. Exemplo, né? Eu fiz isso, teve um ano que eu fiz, e aí deu super certo. Eu distribuí esse treinamento
esse planejamento de treinamentos em treinamentos de liderança, treinamentos obrigatórios de segurança do trabalho e os treinamentos técnicos. Então, o nosso planejamento é dividido em 3. Treinamentos de liderança, quem define é a diretoria, é a psicologia organizacional, é a coordenação do RH, é quem trabalha com a liderança do hospital. Então, são os treinamentos para os líderes. Lembra que uma das características da educação corporativa é trabalhar a liderança? Não é só treinar quem está lá na ponta, é principalmente treinar a liderança. Então, preciso ter lá um kitzinho de treinamentos para liderança. Depois, treinamentos obrigatórios, treinamentos de segurança do trabalho. Quem define isso? Engenheiro de segurança do trabalho, o SESMIT. O SESMIT, a gente tem que todo ano, lá para novembro, por aí, entrar em contato com o SESMIT. SESMIT, por gentileza, encaminhar quais são os treinamentos obrigatórios para o próximo ano, definindo público-alvo, tema, tudo isso. Porque se acontecer de ter um acidente de trabalho e não ter nenhuma evidência de treinamento, não é o enfermeiro da educação que tem que se responsabilizar sozinho. Mas se você não envolve o SESMIT nisso, como é que fica? Então, você precisa trazer o SESMIT como seu parceiro, porque vai acontecer isso se você não se resguardar, tá bom? Então, tenha o SESMIT como aliado, medicina do trabalho, né? Então, tenha eles como aliados. O conteúdo sempre vai lidar. Se é conteúdo relacionado à segurança do trabalho, vai lidar com o SESMIT. Se é conteúdo relacionado à infecção, vai lidar com SCIH. Essa interação precisa existir, a gente não pode definir tudo sozinho. A gente é um meio de campo para poder ir, é como se fosse um polvo, né? Que pega um pouco daqui, um pouco dali e alinha tudo. Mas nós precisamos ter estrategicamente essa visão sistêmica e fazer com que todos se abracem. E aí, terceiro, o treinamento técnico. Aí sim é o gestor. Aí o gestor vai olhar os indicadores dele e definir, opa, esse indicador eu preciso trabalhar. Então, é isso que eu tenho que treinar. Então, liderança, diretoria, psicologia organizacional, RH, segurança do trabalho, vai te definir os treinamentos obrigatórios e os treinamentos técnicos, aí é você, gestor, tá bom? E aí, todo mês, a gente vai validar com o gestor se aquilo ainda é necessário. Porque o que acontece numa empresa hospitalar, gente? Uma empresa hospitalar, você está fazendo uma programação para o outro ano, o gestor vai falar, suponhamos que está com uma taxa de infecção em corrente sanguínea alta. Aí ele vai falar assim, não, eu preciso treinar infecção em corrente sanguínea. Só que ele programa isso para março. Suponhamos que ele programa isso para março. Ou não pode estar alta, porque senão era para treinar já, né? Mas ele fala assim, olha, eu acompanho a taxa de infecção em corrente sanguínea. Então, eu preciso treinar minha equipe pelo menos uma vez ao ano. Aí ele programa isso lá para março. Chegando em março, ele vai falar assim para você, olha, eu sei que eu tenho um treinamento de infecção em corrente sanguínea programado, mas a gente tá com uma taxa de PAV, de pneumonia muito alta. Então, agora a prioridade é trabalhar PAV, não é trabalhar infecção em corrente sanguínea. Vamos adiar o de corrente sanguínea e vamos adiantar o treinamento de PAV? Sem problema nenhum. Então, é muito... qual que é a palavra aqui que eu posso trazer para vocês? Mas varia muito as necessidades dentro de um hospital. Porque num mês pode ser uma,
no outro mês. A realidade muda e muda muito rápido, né? Na fase da Covid. Na fase da Covid, eu lembro que eu estava fazendo um treinamento de coleta de sangue. Era super necessário fazer um treinamento de coleta de sangue. Chegou o Covid, mudou tudo. Aí precisou fazer um treinamento de Covid no hospital inteiro, de paramentação, desparamentação. Então, a coleta de sangue deixou de ser prioridade. Então, a gente precisa, sim, ter um planejamento. Bom, e aí, uma sugestão. Para facilitar a comunicação, é você dividir os seus cronogramas de treinamento. Eu não sei como que isso vai para o colaborador no hospital onde vocês trabalham, mas é interessante que a comunicação fique mais clara possível. O enfermeiro da educação não trabalha só com a enfermagem. Não sei como que é aí, mas o ideal é que ele trabalhe com o hospital todo, que ele auxilie a docência de todo o hospital, né? Não a docência de formar, mas a educação permanente de todo o hospital. Exemplo, a equipe de higiene e limpeza é uma equipe que tem uma formação de curso fundamental, é uma equipe que vai trabalhar com a limpeza, mas é uma equipe que, dependendo do que ela faz, impacta no indicador de infecção. Então, você precisa auxiliar o gestor da limpeza, definir quais são os temas e treinar eles também. Bom, eu sei que é desafiador. Quando eu me formei, eu falei, gente do céu, eu fui para educação continuada, eu vou ter que assumir a área da limpeza, a área do SND, né, da nutrição, é a educação do hospital inteiro, e coisa que eu não sei, eu não sou perita em todas essas áreas. Mas você não vai treinar tudo, enfermeiro. Mas você precisa auxiliar o gestor dessas áreas, que é perito, a rodar o ciclo do treinamento. Esse é o desafio. Não que você vá fazer todos os treinamentos, mas você precisa garantir que o ciclo do treinamento esteja rodando dentro de todas as áreas e não só da enfermagem. Então, quando o cronograma mensal vai para o gestor, o ideal é que ele vá distribuído, senão fica muito treinamento. Aí a gente, né, sugere a divisão. Assistencial recebe só os temas que são assistenciais. Operacional, que é a área do almoxarifado, a área da farmácia, a área do atendimento, recebe só o cronograma dos treinamentos operacionais. E o administrativo, que é a área da TI, é a área da diretoria, é a área do secretariado, aí recebe só aquilo que é administrativo. Então, a gente divide, a gente distribui. Bom, então essa foi a segunda etapa, que é a etapa do planejamento. Então, eu já identifiquei as necessidades, eu já planejei de forma estratégica, agora eu vou executar. Para executar, eu preciso pensar que, se for presencial, eu preciso fazer um cronograma que atenda todos os plantões. E, tanto presencial como online, preciso pensar nas metodologias, preciso pensar qual é o estilo de aprendizagem desses colaboradores. Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor fazendo. Então, eu preciso ter um pouquinho de cada uma dessas estratégias dentro do meu treinamento. Se eu for trabalhar só falando, sem ter imagem nenhuma, quem é visual não vai aprender.
Se eu for trabalhar só mostrando imagens sem ter voz, aí quem é auditivo não vai aprender. E quem é sinestésico, quem precisa pôr a mão na massa ali para aprender, não vai aprender se ele não colocar a mão, né? Então, como que esses colaboradores são? Eu estou conseguindo distribuir essas metodologias de ensino dentro do meu treinamento? Se não, fica uma sugestão para a gente ir à busca desses tipos e como que a gente Sobre educação à distância, é um avanço. É um avanço e tem esse escritor, o Joseph Morvan, ele em 2018 ele até citou, né? Ele falou assim: um país do tamanho do nosso só vai conseguir transpor esse obstáculo da educação quando aprender a trabalhar com a tecnologia de rede. Essa frase eu ouvi na pós-graduação de design instrucional e ficou na minha mente. Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Depois que eu comecei a trabalhar com ensino à distância, eu falei, gente, eu aprendo mais com ensino à distância do que com treinamento presencial. E eu achava que não. Quem me convenceu foi um gerente de RH, foi meu chefe na época, que falava, Viviane, a gente precisa do ensino à distância. Eu falo, mas a enfermagem não gosta de ensino à distância. E depois, com o tempo, eu comecei a receber relato do oposto, de que a enfermagem, né, era super parceira do ensino à distância. Só depende de como você insere isso para eles. Aqui é o exemplo, né, a carinha da nossa plataforma, a plataforma da minha empresa. Então, aqui é onde você coloca login, coloca senha, e aí tem os treinamentos. E aí, dentro dos treinamentos, a gente trabalha com esses estilos de aprendizagem. Sistêmica e fazer com que todos se abracem. E aí, terceiro, o treinamento técnico. Aí sim é o gestor. Aí o gestor vai olhar os indicadores dele e definir, opa, esse indicador eu preciso trabalhar. Então é isso que eu tenho que treinar. Então, liderança, diretoria, psicologia organizacional, RH, segurança do trabalho, vai te definir os treinamentos obrigatórios e os treinamentos técnicos, aí é você, gestor, tá bom? E aí, todo mês, a gente vai validar com o gestor se aquilo ainda é necessário. Porque o que acontece numa empresa hospitalar, gente? Uma empresa hospitalar, você está fazendo uma programação para o outro ano, o gestor vai falar, suponhamos que está com uma taxa de infecção em corrente sanguínea alta. Aí ele vai falar assim, não, eu preciso treinar infecção em corrente sanguínea. Só que ele programa isso para março. Suponhamos que ele programa isso para março. Ou não pode estar alta, porque senão era para treinar já, né? Mas ele fala assim, olha, eu acompanho a taxa de infecção em corrente sanguínea. Então, eu preciso treinar minha equipe pelo menos uma vez ao ano. Aí ele programa isso lá para março. Chegando em março, ele vai falar assim para você, olha, eu sei que eu tenho um treinamento de infecção em corrente sanguínea programado, mas a gente tá com uma taxa de PAV, de pneumonia muito alta. Então, agora a prioridade é trabalhar PAV, não é trabalhar infecção em corrente sanguínea. Vamos adiar o de corrente sanguínea e vamos adiantar o treinamento de PAV? Sem problema nenhum. Então, é muito
Qual que é a palavra aqui que eu posso trazer para vocês? Mas varia muito as necessidades dentro de um hospital, porque num mês pode ser uma, no outro mês a realidade muda e muda muito rápido, né? Na fase da Covid. Na fase da Covid, eu lembro que eu estava fazendo um treinamento de coleta de sangue. Era super necessário fazer um treinamento de coleta de sangue. Chegou o Covid, mudou tudo. Aí precisou fazer um treinamento de Covid no hospital inteiro, de paramentação, desparamentação. Então, a coleta de sangue deixou de ser prioridade. Então, a gente precisa sim ter um planejamento anual, mas nós não podemos nos engessar no planejamento anual. Isso precisa ir na nossa análise, depois nos indicadores, no indicador programado versus realizado, que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, tenho que ter a programação anual? Tenho que ter a programação anual. Mas todo mês eu preciso confirmar com o gestor: olha, mês que vem você tem tal treinamento programado. Ainda é necessário? Você ainda está com esse problema? Porque se ele não tiver com esse problema, não tem por que a gente ter a demanda de tempo e dinheiro, porque toda hora do seu colaborador é custo. Bom, e aí, uma sugestão. Para facilitar a comunicação, é você dividir os seus cronogramas de treinamento. Eu não sei como que isso vai para o colaborador no hospital onde vocês trabalham, mas é interessante que a comunicação fique mais clara possível. O enfermeiro da educação não trabalha só com a enfermagem. Não sei como que é aí, mas o ideal é que ele trabalhe com o hospital todo, que ele auxilie a docência de todo o hospital, né? Não a docência de formar, mas a educação permanente de todo o hospital. Exemplo, a equipe de higiene e limpeza é uma equipe que tem uma formação de curso fundamental, é uma equipe que vai trabalhar com a limpeza, mas é uma equipe que, dependendo do que ela faz, impacta no indicador de infecção. Então, você precisa auxiliar o gestor da limpeza, definir quais são os temas e treinar eles também. Bom, eu sei que é desafiador. Quando eu me formei, eu falei, gente do céu, eu fui para educação continuada, eu vou ter que assumir a área da limpeza, a área do SND, né, da nutrição, é a educação do hospital inteiro e coisa que eu não sei, eu não sou perita em todas essas áreas. Mas você não vai treinar tudo, enfermeiro. Mas você precisa auxiliar o gestor dessas áreas, que é perito, a rodar o ciclo do treinamento. Esse é o desafio. Não que você vá fazer todos os treinamentos, mas você precisa garantir que o ciclo do treinamento esteja rodando dentro de todas as áreas e não só da enfermagem. Então, quando o cronograma mensal vai para o gestor, o ideal é que ele vá distribuído, senão fica muito treinamento. Aí a gente, né, sugere a divisão. Assistencial recebe só os temas que são assistenciais. Operacional, que é a área do almoxarifado, a área da farmácia, a área do atendimento, recebe só o cronograma dos treinamentos operacionais. E o administrativo, que é a área da TI, é a área da diretoria, é a área do secretariado, aí recebe só aquilo que é administrativo. Então, a gente divide, a gente distribui. Bom, então essa foi a segunda etapa, que é a etapa do planejamento. Então, eu já identifiquei. Então, vamos lá. A avaliação de treinamentos é a parte mais desafiadora para um enfermeiro educador. Tanto para o enfermeiro como para o gestor.
Porque é aí que eu comprovo que o problema que foi citado lá na etapa 1, lá na necessidade de treinamento, que o problema foi sanado. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem uma UTI e dentro dessa UTI você está com uma taxa de infecção em corrente sanguínea muito alta, acima da meta. Aí o SCIH e o gestor te chama e fala, aí etapa 1, ó, fala assim, olha, a gente tá com uma taxa de infecção em corrente sanguínea muito alta, a gente precisa treinar a equipe multidisciplinar. A gente precisa treinar a equipe médica, quantas etapas da passagem do catéter, e precisa treinar a equipe de enfermagem quanto aos cuidados. Ok, esse é o problema. Então, mostrou a necessidade. A gente planejou que a etapa 2, a gente executou que a etapa 3, agora a etapa 4 é a etapa da gente identificar, opa, o objetivo, que era diminuir a taxa de infecção, foi alcançado? É isso que a gente precisa fazer. Só que o gestor, depois de um tempo, depois de 3 meses, né? Às vezes depois de 2, ele não vai lembrar mais. A gente que precisa resgatar. Chegou o momento de avaliar aquele treinamento que eu fiz. Gestor, e agora? Como é que está esse dado? Então, a gente trabalha com algumas formas de avaliação de treinamento. Essa metodologia, que é a metodologia, né, essa literatura, que é o Kirkpatrick, ele traz pra gente 4 formas de avaliação de treinamento. Aí eu preciso ensinar o gestor essas 4 formas, porque lá no nível 1, ele precisa identificar para mim, como que eu quero avaliar esse treinamento. Então, vamos entender como que é isso. A avaliação nível 1 é quando eu treino e quero saber se o colaborador gostou do treinamento. É a avaliação de satisfação. Então, é saber se o colaborador ele gostou. Nossa, o treinamento foi muito bom. Ou não, esse treinamento eu não gostei muito não. Eu acho que ele precisa melhorar. Essa avaliação não é suficiente para a educação, porque o colaborador pode ter gostado, mas ele pode não aplicar e não pode ter resultado nenhum para o setor. Mas é importante que a gente faça ela, porque eu preciso saber se o nosso processo precisa ser mudado. Uma vez aconteceu isso. Fiz um treinamento com a equipe do atendimento. A equipe do atendimento colocou algumas avaliações insatisfatórias. E eu falei, nossa, mas por que será que veio esse indicador aqui de insatisfação, né? Quando eu fui ver, realmente, o treinamento estava muito voltado para a enfermagem, não para a realidade do atendimento. Aí eu tive que chamar a coordenação do atendimento e falar, olha, a gente vai precisar alterar aqui o conteúdo. E aí depois veio o satisfatório. Então, é importante que a gente tenha para saber o que a gente precisa mudar no nosso processo de trabalho. Então, a avaliação nível 1 é a avaliação de satisfação. A avaliação nível 2, aí eu não quero saber se ele gostou, se ele não gostou. Eu quero saber quanto ele conseguiu absorver do conteúdo. Então, eu treinei e aplico uma prova. Ou uma prova online, ou uma prova em papel, ou um Google Forms, da maneira que você acha melhor. Porque aí eu consigo saber quanto que ele conseguiu captar de informação depois desse treinamento. Isso é importante ter? É importante eu saber se eles aprenderam ou não. Mas só aplicar a avaliação nível 1 e nível 2 não garante o resultado do processo. Então, ele pode gostar, ele pode aprender, mas às vezes ele não aplica
e não tem resultado para a empresa. Mas por que então que é importante o nível 2? Porque se lá na frente ele não aplicar, tem como eu falar para ele aqui, não, você não aplicou, mas a taxa de aprendizado foi alta. Ou seja, por que você não está aplicando se você sabe? Já aconteceu de gestor pedir treinamento para mim e eu falei assim, nossa, mas esse treinamento de novo? Não falei desse jeito, mas falei assim, a gente treinou recentemente esse tema, coleta de sangue. A gente treinou recentemente esse tema, mas aí tá precisando novamente? Ah, tá, eles estão com alguns erros na coleta de sangue. Ah, tá tendo muita recoleta, era isso. Tá tendo muita recoleta. Aí eu pedi para quem faz o lançamento, falei assim, qual que é a taxa de aprendizado do último treinamento? Aí foi ver, era 96%. Ou seja, será que eles não sabem? Ou será que está tendo recoleta por um outro motivo? Então, será que a causa raiz do problema é o conhecimento ou a causa raiz do problema é uma outra causa? Por isso a importância de fazer também a avaliação nível 2. Então, nível 1, quero saber se ele gostou. Nível 2, quero saber se ele aprendeu. Agora, o nível 3, eu quero saber se ele está aplicando aquilo que eu ensinei. Eu faço o treinamento lá de causa. Por isso a importância de fazer também a avaliação nível 2. Então, nível 1, quero saber se ele gostou. Nível 2, quero saber se ele aprendeu. Agora, o nível 3, eu quero saber se ele está aplicando aquilo que eu ensinei. Eu faço o treinamento lá de curativo em catéter venoso. Fiz bonitinho o treinamento com ele, ensinei, ele colocou que gostou, ele tirou nota boa. Aí, depois de um tempo, eu vou perguntar para o gestor, eles estão aplicando o filme conforme a orientação do treinamento? Aí o gestor vai falar para mim, então sim, Viviane. Ou não, Viviane, não estão sabendo aplicar o filme. Então, é saber se eles estão aplicando a técnica treinada. Quem que vai me dar esse feedback? Quem tá com ele, o gestor, o enfermeiro. Então, é fundamental ter o gestor dentro do processo com a gente, tá bom? E por último, o nível 4. O nível 4 é quando o problema foi apresentado em números. Exemplo, o exemplo que eu dei do catéter. A taxa de infecção está muito alta. Qual que é o objetivo? O objetivo é o oposto ao problema. Se a taxa estava alta, eu quero diminuir. Então, quando é nível 4, é isso, é em número. O problema está em número, então vamos avaliar em número. Então, toda vez que eu tenho um indicador dentro da empresa que acompanhe o tema, né? Taxa de satisfação do cliente, taxas de infecção, números de perda de sonda, número de queda, densidades. Toda vez que o problema é apresentado em números, significa que eu posso coletar o resultado também em números. E aí, se o número já faz parte de um indicador da empresa e eu estou avaliando o treinamento com ele, o resultado é o impacto sobre o negócio da empresa. Então, a gente fala que aí sim é a taxa de eficácia. Gente, se eu conseguir avaliar a maioria dos treinamentos em nível 4, vai ser espetacular. Esse é o sonho de todos os RHs, né? É avaliar todos os treinamentos em nível 4. É eu ter resultado, é eu ter número para tudo.
Só que a gente sabe que na área da saúde, às vezes a gente não tem número para tudo, né? É observar se o meu colaborador está sendo mais gentil, é observar se ele está aplicando a técnica correta. A gente não coleta indicador para tudo. Ah, não, ele fez curativo certo. Ele fez curativo errado. 2, ele fez. Não, a gente não coleta dado de tudo. Aí, por isso que existe o nível 3, quando a questão é mais comportamental. Não, ele melhorou. Ele tá aplicando aquilo que ele não estava antes. Aí é nível 3, é um feedback do colaborador. Mas meio assim, é mais empírico do que o nível 4, né? O nível 4, aí é certeiro, é indicador, é número, é matemático. Aí eu preciso avaliar em nível 4. Então, se o problema foi apresentado em número, a avaliação em número, e aí nível 4, e a gente chama isso de taxa de resultados ou taxa de eficácia nível 4, tá bom? Bem, cumprido, né? A gente cumpriu com o ciclo do treinamento, a gente vai monitorar esses dados. A gente monitora através de indicadores, alguns indicadores de treinamento, hora homem treinamento, treinamento programado versus realizado, taxa de participação e taxa de eficácia de treinamento. Fica a dica. Ainda tem hospitais, e acredito que a maioria, que trabalhem com meta de hora homem. Porém, se você tem uma hora homem alta e você não tem avaliação de treinamento, diminua o número de seus treinamentos e aumente o número das suas avaliações. Porque você não está conseguindo comprovar a eficácia daquilo que você está fazendo. Eu não sei se está sendo muito absurdo para vocês o que eu estou falando, mas assim, se você faz 30 treinamentos no mês e não consegue avaliar nenhum, é melhor que você faça 15, tá bom? Bem, cumprido, né? A gente cumpriu com o ciclo do treinamento, a gente vai monitorar esses dados. A gente monitora através de indicadores, alguns indicadores de treinamento, hora homem treinamento, treinamento programado versus realizado, taxa de participação e taxa de eficácia de treinamento. Fica a dica. Ainda tem hospitais, e acredito que a maioria, que trabalhem com meta de hora homem. Porém, se você tem uma hora homem alta e você não tem avaliação de treinamento, diminua o número de seus treinamentos e aumente o número das suas avaliações. Porque você não está conseguindo comprovar a eficácia daquilo que você está fazendo. Eu não sei se está sendo muito absurdo para vocês o que eu estou falando, mas assim, se você faz 30 treinamentos no mês e não consegue avaliar nenhum, é melhor que você faça 15 e avalie alguns. Comece a avaliar. Comece a provar o resultado do seu processo. Porque senão você tá trabalhando e tá nadando e você não tá vendo para onde você tá indo. Qual é o resultado do seu processo? Com o que você já conseguiu contribuir? Se no final do ano te perguntarem quais resultados você conseguiu contribuir como setor de apoio? Ah, eu já dei tantas horas. Nossa, foram 1000 e tantas horas de treinamento no ano. Tá bom, foram 1000 e tantas horas, é ótimo. Foi 1000 e tantas horas, mas a gente acabou de falar que o colaborador pode gostar, pode aprender, mas pode não aplicar e pode não ter resultado nenhum. Agora, se faz a pergunta para você, quais são os resultados que a educação corporativa conseguiu alcançar dentro do ano?
olha, a gente conseguiu diminuir essa taxa de infecção, a gente conseguiu diminuir o número de reclamações em tal setor, a gente conseguiu, não a gente sozinho, mas contribuir para. A gente conseguiu diminuir o número de erro no cadastro dos pacientes, a gente conseguiu diminuir o número de recoleta por hemólise, a gente conseguiu diminuir o número de pedidos de desligamento, porque a integração agora tá, ó, belezinha. Então, gente, a sugestão que eu dou é que a gente foque menos em horas, menos, né, nesse quanti, e foque mais no quali, né, na avaliação de treinamentos. É claro que eu vou quantificar essa avaliação, mas não ficar desesperado em fazer muito treinamento, né? Teve época, quando a gente começou, né, quando eu comecei com a época da educação, gente, o número de treinamento que os gestores pediam era absurdo. Hoje, quando a gente vai fazer a programação anual, eles pedem bem menos, porque ao longo do ano outras necessidades vão aparecendo, não adianta você pedir aquele mundo de treinamento. É de uma hora para outra que você muda isso? Não. É aos poucos que a gente vai mudando essa cultura, né? Primeiro a gente precisa mudar essa cultura dentro da gente, depois passar isso para o gestor. Então, os 2 indicadores que eu sugiro que vocês foquem é taxa de participação, porque quando eu tenho pelo menos 80% de participação, a chance de uma eficácia é maior. Então, taxa de participação e taxa de eficácia. E essa taxa de participação, o ideal é que ela não seja um indicador só da educação corporativa, porque senão, se eu tive uma taxa de participação baixa, que ação que eu vou ter sobre isso? Agora, quando a taxa de participação é um indicador do gestor e ele tem meta para isso, que eu sugiro que seja 80%, aí, gente, ele vai correr atrás dessa taxa de participação, ele não vai querer que o colaborador dele falte, porque o indicador é ele que vai ter que dar conta, é ele que vai ter que analisar. É necessário que a educação corporativa tenha taxa de participação geral, mas é importante que cada setor tenha a sua taxa de participação, porque aí cada um corre atrás do que é seu. A gente precisa ter essa parceria do gestor. Agora, quando a taxa de participação é um indicador do gestor e ele tem meta para isso, que eu sugiro que seja 80%, aí, gente, ele vai correr atrás dessa taxa de participação, ele não vai querer que o colaborador dele falte, porque o indicador é ele que vai ter que dar conta, é ele que vai ter que analisar. É necessário que a educação corporativa tenha taxa de participação geral, mas é importante que cada setor tenha a sua taxa de participação, porque aí cada um corre atrás do que é seu. A gente precisa ter essa parceria do gestor. Bom, aí fica uma frase para vocês que eu gosto demais, né? Fala assim que o gerenciamento do treinamento também exige visão, estratégia, expertise e ferramentas de gestão. Então, enfermeiro, seja bom tecnicamente, seja excelente tecnicamente, mas corra atrás também, não só da técnica, corra atrás também da parte de gestão. Quando a gente tem a gestão dentro da gente, quando a gente tem a gestão dentro do processo de treinamento, o processo de capacitação tende a dar certo e é lindo de ver isso acontecer. Sou suspeita para falar. Aí eu fechei o ciclo do treinamento. Eu cumpri os 4, né? As 4 etapas,
faço monitoramento com os meus indicadores e consegui sistematizar tudo isso dentro da minha empresa. Outra parte importante que eu quero, assim, né, deixar aqui para vocês é a parte de acessibilidade, gente. A gente sabe que toda empresa precisa ter uma cota, né, de pessoas com deficiência. E eu, eu falo que eu também sou suspeita porque gosto demais de surdos e fiz um curso de Libras e hoje eu sou intérprete. Então, a gente vê como eles se sentem gratos ao ver a gente contribuindo com a vida deles. Não se prendam à técnica, gente. Como que faz? Já chegaram a me chamar no pronto atendimento porque um surdo foi atropelado e ele não sabia, estava sem documento, estava sem nada, e a gente precisava descobrir aonde ele morava, qual a família que ele, né, que ele pertencia. Então, como é gratificante você poder contribuir com o surdo, né? Já teve funcionária surda que chegou em mim e falou assim: Viviane, como que Deus me ouve? É algo assim que emociona até de falar, né? Como que Deus me ouve se eu não falo, se eu não escuto? Teve funcionário surdo, teve um coordenador que falou assim: Viviane, você consegue acompanhar a visita de uma criança? Porque o pai de uma criança quer receber o boletim médico dela, só que o pai da criança é surdo. Então, quando o enfermeiro rompe barreiras, ele consegue contribuir além daquilo que ele já contribui, gente. Eu sei que é muito, mas se você dedicar um tempinho para fazer um curso de Libras, né, a gente consegue transpor isso, porque vai chegar funcionário surdo, vai chegar paciente surdo, e aí? Como é? A gente está preparado para isso, né? A gente tem mais surdo do que pessoas que falam inglês dentro do nosso hospital. E por que eu tô correndo atrás de fazer o inglês e não tô correndo atrás para fazer Libras, né? Então, é só pro meu currículo ou eu tô pensando no próximo? Aí já é uma questão muito minha, tá bom? Mas fica a dica para vocês, porque é uma questão legal também. Para fechar, gente, foi um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da experiência com vocês, falando sobre educação corporativa, sobre os avanços e sobre os impactos. Então, esse slide fecha tudo que a gente falou, né? Avanços. A gente falou de um avanço que é o conceito diferenciado de educação corporativa, não, né? Educação corporativa, ela é diferente de continuada. A visão ampla hospitalar que o enfermeiro educador precisa ter foi um avanço. O enfermeiro de educação, ele tem mais autonomia quando ele é corporativo. A questão do EAD foi um avanço, né? O ensino à distância, né, deu pernas e braços para nós. A aprendizagem é sistêmica, isso foi um avanço também. Impactos, isso impacta em quê, né? Todos esses avanços. Impacta na união entre enfermagem e gestão de pessoas, impacta no enfermeiro precisar estar preparado. Enfermeiro, você está preparado para, né, assumir isso? Se não tiver, não há nada que a gente não consiga correr atrás, né? Não há nada assim. Se você é graduado, se você passou na faculdade, se você está aí trabalhando, cuidando de paciente, gente, isso é totalmente possível. Então, é uma questão da gente correr atrás, é uma questão de processo. E o impacto é que o resultado para a empresa é geral e não só para o paciente, mas o impacto é que eu vou ter resultado tanto para a empresa como para o paciente. Quando vocês vão lembrar de mim, quando vocês verem a planilha de vocês, principalmente a de avaliação nível 4, avaliar
e o número de resultados que vocês conseguiram alcançar, vocês vão falar, nossa, como valeu a pena sistematizar o meu processo de educação. Como valeu a pena. Muito obrigada. É muito bom dividir, né, experiências. Aprendo muito quando eu falo com outros colegas que também me ensinam. E fica aí o meu Instagram. Se acharem necessário, entre em contato, sou super aberta. Se eu não responder na hora, responderei em breve, né? Que eu trabalho em horário administrativo e tenho a empresa. Mas assim que eu puder, eu respondo, tá bom? Vamos fazer aí os nossos contatos, vamos um aprendendo com o outro. Quero um pouquinho também da sua experiência comigo, tá bom? Foi um prazer te conhecer. Até lá, até mais.